Já faz 3 anos que eu venho denunciando os golpes do Felipe Neto aqui no meu canal, muitas vezes coisas graves. E vocês já viram ele falar o meu nome nas redes sociais dele? Ou se defender das minhas acusações? Alguma vez ele já fez isso, hein? Não. Nunca, nunca, nunca. Por que será? Inclusive, o meu nome é proibido ser escrito nos comentários lá no canal dele. Já já eu vou contar a vocês por que o Felipe Neto nunca se defendeu das acusações que eu tenho feito contra ele. Ontem, o youtuber Felipe Neto participou de 3 grandes eventos que ocorreram na vida dele. Ele fez uma live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi um fracasso a live. Depois ele teve uma participação num evento vergonhoso com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e mais à noite ele teve uma matéria no Jornal Nacional de quase 7 minutos dedicados a ele, um dos maiores programas de audiência na TV brasileira. E vocês sabem por que esses eventos todos aconteceram ontem na vida do Felipe Neto? Por causa de algumas poucas críticas mentirosas e fake news que jogaram contra ele. Nós sabemos que a grande maioria das denúncias e críticas contra o Felipe Neto são corretas e verdadeiras, mas infelizmente algumas dessas denúncias não são corretas, não são verdadeiras. Inventaram prints contra ele que ele disse que nunca falou e as pessoas não conseguiram provar. Gente, não é dessa forma que nós vamos combater o mal que existe em nossa sociedade. Não é com mentiras ou difamações, calúnias, fake news. Isso não resolve. Eu aqui já fui alvo de críticas e mentiras aqui no YouTube. Tem muita gente que não gosta de mim porque acredita nessas mentiras. E até hoje tem canal grande que continua me difamando, como o youtuber Nando Moura, que continua inventando mentiras a meu respeito. E assim, de graça, sem nenhum motivo, ele faz isso. Mas fazer o quê? É uma pena que o Nando Moura faz isso, ele fica tentando destruir a reputação de pessoas que ele não gosta, como eu, por exemplo, que por causa de algumas críticas que eu fiz a ele aqui no meu canal, ele me tem como um desafeto. Fazer o quê? Paciência, né? Eu vou continuar o meu trabalho aqui no meu canal, tentando ajudar as pessoas, e azar dele se quiser continuar me difamando com mentiras lá no canal dele. No meu caso, como eu não sou muito grande aqui no YouTube, essas mentiras me prejudicam. Mas no caso do Felipe Neto, não. Apesar das muitas denúncias contra ele serem verdadeiras e corretas, por causa de poucas fake news que soltaram contra o Felipe Neto, ele se vitimizou com tudo isso e conseguiu que pessoas grandes e influentes na sociedade se solidarizassem com ele e defendessem ele. E por isso que aconteceu isso ontem. Veja agora a matéria completa no Jornal Nacional e eu já volto para comentar. O influenciador digital Felipe Neto tem sido vítima de acusações falsas e de ameaças nas redes sociais. Ontem, esses ataques foram parar na porta da casa dele. Felipe Neto estava em casa quando o carro de som parou na entrada do condomínio onde ele mora no Rio. O homem que grita no microfone se identifica nas redes sociais como Cavalieri, o guerreiro de Bolsonaro. Chega! Chega! Meu Deus, cadê a sua vida, Felipe? Um outro homem que gravou com o celular faz questão de aparecer. Eu boto a cara! Eu boto a cara junto! O vídeo foi postado numa rede social, assim como essa ilustração em que Cavalieri aparece segurando um fuzil ao lado de crianças assustadas. E esse outro vídeo em que faz ameaças. Felipe Neto, a gente vai se encontrar em breve. Eu quero ver se tu é macho. Eu quero ver tu tirar onda comigo. Então segurança não me intimida não, irmão. Que aqui também o bonde é pesado. Hoje, Felipe falou das agressões em frente à casa dele. Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria. Sabe aquele vilão de novela que você fala, isso não existe na vida real? Mas existe. Ele tá aí, ele acontece. E eu tô vendo agora na prática até onde as pessoas são capazes de ir. Felipe Neto é um dos maiores influenciadores digitais do país. Tem 63 milhões de seguidores em redes sociais. Ganhou fama com vídeos de humor, muitas vezes com críticas ácidas a personagens e situações comuns aos jovens. Nos últimos anos, passou a falar também de política, com críticas frequentes ao PT durante o governo Dilma Rousseff. Desde a eleição, o influenciador também tem criticado duramente o presidente Jair Bolsonaro. Há 2 semanas, o jornal americano The New York Times publicou um vídeo de Felipe que teve grande repercussão.
Em inglês, ele diz que Jair Bolsonaro é o pior líder mundial no combate contra a Covid. Is the worst COVID president in the world. A partir daí, Felipe passou a ser vítima de uma campanha de destruição nas redes sociais, que ontem à tarde deixou de ser virtual. Pilantra! Pra mim é um pedófilo disfarçado de apresentador de criança. Uma montagem falsificou o perfil dele numa rede social com uma mensagem que ele nunca escreveu, fazendo apologia à pedofilia. Na semana passada, o Fato ou Fake do G1 checou a autenticidade da mensagem e constatou que ela é falsa. Mas a postagem provocou prejuízo à imagem de Felipe. Num levantamento feito pela equipe dele, nos sites de busca, o nome de Felipe já aparece ligado à palavra pedófilo. Eu nunca imaginei que fosse passar por isso. Eu nunca dei qualquer margem ou qualquer suspeita, ou levantei qualquer tipo de insinuação que pudesse levar qualquer pessoa a me associar com esse crime tão perverso, tão odioso. E ver isso acontecendo, as pessoas, por não terem nada para falarem sobre mim, inventarem posts, pegarem a minha foto e montarem no Photoshop posts como se eu tivesse escrito, aquilo mostra o quão vil é o coração dessas pessoas, o quanto elas estão dispostas a fazer o que quer que seja. Na terça-feira, dezenas de entidades como a Associação Brasileira de Imprensa, Instituto Igarapé e Instituto Vladimir Herzog assinaram uma carta em defesa da liberdade de expressão e condenaram o que chamaram de campanha organizada e estruturada contendo informações comprovadamente falsas com o intuito de prejudicar a imagem de sua pessoa. Esses ataques online, eles têm repercussão na vida real das pessoas. A difamação e essa guerrilha digital contra alvos específicos está calando, está ameaçando a nossa democracia. O professor de Direito, Tiago Bottino, diz que os responsáveis pelos ataques à imagem de Felipe na internet e a ação com carro de som podem responder a processos nas áreas civil e criminal. Podemos ter ali, em primeiro lugar, um crime de ameaça, que é quando alguém ameaça de praticar algum tipo de mal, algum tipo de dano, causar algum tipo de dano. As palavras que forem ditas por essas pessoas podem caracterizar tanto injúria quanto difamação, eventualmente calúnia também. Felipe Neto reforçou a segurança dele e da família alguns meses atrás, quando os ataques pela internet ficaram mais pesados e mais constantes. Ele tem também a ajuda de especialistas em tecnologia, que rastreiam e registram essas ameaças e depois enviam tudo para a polícia. Ele contratou ainda uma equipe de advogados para processar os responsáveis pelas fake news. E diz ainda que as ameaças que sofreu na porta de casa também serão denunciadas à polícia. Discorde de mim, me questione, exponha erros que eu tenha cometido ou que eu possa ter falado, mas não minta. Não tente atacar com ódio, com raiva e com vontade de arruinar a vida da pessoa. Porque o que está acontecendo comigo hoje pode amanhã acontecer com você que está fazendo isso, pode acontecer com alguém da sua família, pode acontecer com qualquer pessoa do país. Então, tenha responsabilidade usando as redes sociais. Entenda que essa campanha de assassinato de reputações, ela é feita através de mentiras, ela é feita através de manipulação e que as pessoas manipulam, esses grandes líderes manipulam justamente essas pessoas que fazem os envios, encaminhamentos. Não sejam manipulados por essa pessoa, não sejam manipulados por essa orquestra, por essa articulação. Vocês viram aí no começo, William Bonner encheu a boca para falar o influenciador digital Felipe Neto tem sido alvo de acusações falsas nas redes sociais. Tá, teve acusações falsas, mas foram bem menos do que as verdadeiras. As acusações verdadeiras contra ele foram muito maiores. E passaram 6 minutos só falando das acusações falsas. Eu tinha dito que era 7 minutos, mas é 6 minutos. Mas e as verdadeiras? As verdadeiras são muito maiores. E as acusações verdadeiras, William Bonner? Hein? Por acaso vocês falaram que o Felipe Neto tem dado golpes nas crianças, explorando financeiramente os fãs infantis dele
para ganhar mais dinheiro? Vocês falaram isso? Vocês falaram que o Felipe Neto publicou um livro com conteúdo imoral e colocou à venda para as crianças, mesmo sabendo que as crianças iam ter acesso a isso? E que depois que eu denunciei, ele foi lá e corrigiu a página desse livro e mentiu dizendo que tinha mandado a recolher das livrarias? Aí eu denunciei de novo e ele continuou mentindo de novo. Por que vocês não falaram das acusações verdadeiras contra o Felipe Neto, do mal que ele tem feito às crianças em relação à sexualização infantil, erotização? O Felipe sabia durante muitos anos, desde 2016, 2017, 2018, o Felipe Neto sempre soube que tinha milhões de crianças assistindo ele. Mesmo assim, ele falava barbaridades, coisas horríveis, de sexualização, de coisas pesadas, violências, mostrava imagens imorais, mesmo sabendo que tinha muitas crianças assistindo ele. Por que não falaram a respeito disso, de muitas coisas ruins que ele fez? Mas não. O Jornal Nacional, o ministro Barroso, o presidente da OAB só falaram de coisas falsas contra o Felipe Neto e só defenderam ele. Esses eventos que aconteceram ontem serviu só para defender o Felipe Neto, para aumentar o alcance dele e colocar ele para a sociedade como uma vítima, que o vilão somos nós que denunciamos ele. Agora, gente, daqui para frente, denunciar o Felipe Neto, mesmo com provas, com coisas verdadeiras, vai ficar um pouco mais difícil. Eu não vou parar, eu vou continuar. Mas sempre que a gente postar alguma denúncia contra ele, a sociedade em geral, de cara, bate o olho, vai ver o quê? Ah, é fake news. Ah, não é verdade. Ah, é contra o Felipe Neto? Ah, não é verdade, isso é mentira. Infelizmente, muita gente vai pensar assim e não vai nem clicar para ler a denúncia, para assistir o vídeo, para ver as provas contra ele. Infelizmente, vai ficar um pouco mais difícil daqui para frente. Na matéria do Jornal Nacional, uma mulher chega a falar que as críticas e as denúncias contra o Felipe Neto são uma ameaça à democracia. Ah, tá, agora denunciar ele é uma ameaça contra a democracia? Olha que absurdo, gente, que absurdo isso. Tudo bem, algumas críticas e denúncias são fake news, são mentirosas, mas são poucas, tá? Apesar de horríveis, não são a maioria das denúncias. A maioria são verdadeiras, sim. E o Jornal Nacional não falou uma denúncia verdadeira, não falou uma, nada. Apesar da montanha de coisas horríveis que o Felipe Neto tem feito nos últimos anos, não falaram nada, nenhumazinha, nada. Isso foi só para defender ele, só isso. E o pior, gente, é que a mídia, a imprensa, a Globo, eles estão percebendo que Felipe Neto é sinônimo de audiência, muita audiência. Então, isso vai continuar. Infelizmente, eu digo isso a vocês, a imprensa e a mídia vai continuar defendendo o Felipe Neto, porque funciona como se fosse uma parceria. Um fala bem do outro, um protege o outro e os dois lucram, os dois ganham muita audiência e muito dinheiro. Infelizmente, vai ser assim por um tempo. Como que a gente pode combater isso? Como que a gente pode mudar isso? Continuar denunciando. Sempre que o Felipe Neto fizer algo errado, fizer algum golpe, alguma coisa que dá para denunciar, temos que denunciar. Não podemos nos calar, não podemos nos intimidar. Temos que denunciar e mostrar as provas. No começo do vídeo eu falei a vocês que o Felipe nunca falou meu nome nas redes sociais dele, nunca nem se defendeu das minhas acusações. Não é porque eu quero que ele fale meu nome, porque eu gostaria, Felipe Neto, me nota, manda salve. Não, gente, nada a ver, claro que não. Ele assiste todos os meus vídeos, você acha que os advogados dele não estão loucos para me processar de novo e ganharem o processo? Claro que estão, mas por que eles não fazem isso? Ele me processou uma vez e nem foi capaz de ir na audiência, fugiu, correu. De lá pra cá, eu imagino que ele adoraria me processar e ganhar por uma questão de honra, mas nunca mais ele fez isso. Mesmo que eu continuei denunciando e criticando ele aqui no meu canal, sempre. E ele nunca fez nada, nunca se defendeu, não precisa citar meu nome, mas nunca nem se defendeu das minhas acusações. Por quê?
Porque eu trouxe provas, eu sempre provei. As minhas denúncias e acusações contra ele são corretas, são verdadeiras e com provas. Eu mostro, tá aqui, ó. Por exemplo, o Felipe Neto mentiu que tirou os livros da livraria. Não é só porque eu acho que ele mentiu. Não, eu mostrei que eu liguei para a editora do livro dele e a editora falou, não tirou não. Então, eu provei que é mentira, entendeu? As minhas acusações são sempre assim, são com provas. E é isso que nós temos que fazer, denunciar, continuar denunciando, mas com provas, coisas corretas e verdadeiras. Infelizmente, por causa dessas poucas fake news que inventaram contra ele conseguiu juntar tudo no mesmo balaio e dizer assim, ó, tudo é fake news, tudo que fazem contra mim é fake news. É isso que ele tenta passar. Essa é a narrativa do Felipe Neto, que todas as denúncias contra ele ou são fake news ou são apenas por motivação política, que ele é santo, ele não tem nada de errado, não tem nada de mal, que é só política e fake news. Mas não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Então, gente, não espalhem mentiras contra ele ou contra ninguém. Sempre que vocês verem algo, né, denunciando, criticando alguém, checa para ver se é verdade. Pensa antes de espalhar, tá bom? Falando em fake news, o Felipe Neto é um baita de um mentiroso, espalha fake news e já foi condenado por isso. Interessante, né? Gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e vou trazer mais denúncias contra o Felipe Neto sempre que tiver, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e deixa seu like, tá? Valeu, obrigado por terem assistido, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau, um abraço.